Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te deu um fôlego novo, amém, irmãos? É isso que Ele faz conosco. Ele nos traz à tona para respirar. A gente sabe o quanto às vezes é difícil, o quanto muitas coisas são complicadas, e tem hora que nós precisamos de Senhor, estenda a tua mão para mim, me traz à tona para que eu possa respirar. Amém, igreja? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Por favor, abra ela no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O tema da nossa mensagem é a fé que agrada. Eu fiquei muito pensando sobre o que Deus foi nos entregando, principalmente na vigília, a mensagem que Deus nos deu, que uma das coisas mais importantes em 2026 é ser e ter. E uma das coisas que nós vamos mais precisar, lembra que eu frisei para você, é ter fé. Ter o quê? Fé. Porque os desafios seriam enormes que nós enfrentaríamos. Eu não acredito que um ano não tenha desafios. Eu acredito que todo ano é desafiador. Amém, igreja? E quanto mais a gente entende que o ano é desafiador, mais a gente entra com uma outra mentalidade. E qual a mentalidade? De crescimento. Porque se o desafio é grande, eu vou precisar o quê? Crescer. Amém, queridos? E esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, é um texto muito conhecido, eu vou usar como nossa introdução, como nosso parâmetro para falar sobre Hebreus 11. Esse texto começa dizendo assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o quê? Que buscam. Então, uma das coisas mais imprescindíveis na jornada da fé é construir uma fé que agrada a quem? A Deus. Mas a grande pergunta que nós temos que se fazer aqui nessa manhã é: a fé que eu tenho agrada a Deus? Essa é a grande pergunta a se fazer. A fé que eu tenho agrada a quem? A fé que eu vim construindo até agora agrada a Deus? Porque aqui começa a nossa mudança de fé. E se a gente olhar o texto de Hebreus, são 40 versículos, e dentro desses 40 versículos, fala sobre personagens que fizeram pela fé, e o que eles fizeram pela fé, mostra uma fé que agrada a quem? Então vamos dizer assim, que o nosso padrão de analisar uma fé que agrada, está aqui em Hebreus 11. Se a gente fosse falar de cada personagem, se a gente fosse falar de Davi, será que temos uma fé como a de Davi, de Moisés, de Enoque, de Abacuque, de Baruque, de Josué? E aí se a gente começar a olhar e começar a fazer a comparação, porque é importante essa comparação, é importante a gente avaliar que tipo de fé nós estamos criando, que tipo de fé nós possuímos. Se a minha fé que eu tenho hoje não está nem me agradando, pode ter certeza também que não está agradando a quem? A Deus. E a grande pergunta que eu me fiz foi essa: o que nós precisamos fazer para construir uma fé que agrada a Deus? O que eu preciso ter?
que precisa haver em mim? Porque, vamos perceber isso aqui. O texto está dizendo assim, agradar. O que é necessário para agradar? O que eu tenho que preencher? Quais são as condições que agrada a Deus? Quais são? Porque se a gente reparar, esses personagens são homens que falharam, que erraram, que tiveram fraqueza, mas tiveram requisitos que agradava ao Senhor, através da sua fé. Não é criar uma pessoa perfeita, que não erra, que não falha, mas é construir aquilo que realmente agrada ao Senhor. Amém, igreja? E aí eu quero pegar e trazer esse contexto. Porque o livro de Hebreus, quando ele começa a falar sobre fé, ele fala sobre a primeira pessoa que agiu pela fé. E pela fé, a primeira pessoa que agiu foi Abel. Hebreus capítulo 11, versículo quê? 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, e pelo qual obteve o testemunho de ser justo. Essa palavra justo significa sadik no hebreu. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, no plural, suas, e por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda o quê? Falava. Então, quando a gente olha para a história de Abel, é estranho. Por exemplo, quando você lê a história, não sei se você já pegou para ler a história de Abel. É uma história curta. Porque Abel nasce desse contexto do primeiro homem da terra, Adão e Eva. E aí, Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, têm os seus filhos, Caim e Abel. Um é pastor de ovelha e um é agricultor. E de repente o texto fala que um belo dia os dois se oferecem uma oferta ao Senhor, e de repente o Senhor se atenta para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. Caim, com raiva, com ódio, com cólera do seu irmão, leva o seu irmão para o campo e mata ele, e acaba a história. Acabou. E aí a Bíblia não fala mais nada. E aqui está dizendo aqui em Hebreus que pela fé. Você fala, na onde está? Na onde está a fé de Abel? Aonde está, igreja? Aonde está a fé que agrada a quem? Fica difícil a gente olhar e parar e ficar pensando, mas cadê essa fé? Porque a única coisa que ele fez foi entregar as suas. O texto está dizendo assim, ó, suas ofertas. Diga comigo, suas ofertas. É isso que o texto fala. E é isso que eu comecei a pesquisar, é isso que eu comecei a olhar. Porque está dizendo que aqui há uma coisa muito importante. E aí eu quero chamar a sua atenção para mais uma vez, o texto de Hebreus 11:6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? Aí o texto fala assim, é necessário, uma coisa é necessário, o quê? Se aproximar. Não é o que o texto está dizendo? É necessário aquele que se aproxima de quem? De Deus. Então vamos pensar comigo, agora eu vou construir uma ideia para você poder entender, um raciocínio. No Antigo Testamento você não encontra essa palavra fé, F-E e o acentinho, você não encontra. Você encontra, a única vez que você encontra essa palavra fé no Antigo Testamento está no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. E o justo viverá pela... Não tem mais. E aí mostra agora uma atitude clara de Abel. Bom, eles são expulsos do paraíso. Eles estão trabalhando para conservar uma terra. Eles estão construindo a sua vida fora do paraíso. E eu imagino, irmãos, eu fico imaginando, por que eles estão dando oferta? Nenhum momento na Bíblia, no livro de Gênesis, mostra Adão e Eva dando o quê? Oferta. Você já viu isso?
Fala assim: Adão trouxe a sua oferta. Eva trouxe uma oferta ao Senhor. Não tem. E como é que os seus filhos estão fazendo isso? Qual é o motivo de fazer isso? Mas vamos imaginar aqui agora, desse contexto. Eu estou parafraseando aqui nesse momento. Então vamos imaginar, a história não diz. Imagina agora que Adão e Eva estão fora do paraíso, têm os seus filhos, e de repente um olha para o outro e diz assim: olha, nós morávamos lá, filhos. Na onde lá? Está vendo lá? Aonde aquele anjo está com uma espada flamejante para a gente não entrar. Nós fomos expulsos de lá. Mas era lá que Deus falava conosco na viração do dia. Toda vez Deus vinha falar conosco na viração de quê? Ele conversava conosco. Ele vinha falar conosco. E de repente, algum dos seus filhos, como uma criança curiosa, mas por que Deus não vem? Por que Deus não está aqui agora mais com a gente? Por que Ele não se revela para nós mais como Ele se revelava como antigamente? E Eva olha para a cara dos seus filhos e diz: nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Nós somos expulsos. E ali começa a ser criado isso. O desejo de conhecer a quem? É ali que começa. E de repente eles começam a fazer de tudo, eu fico imaginando tudo o que eles precisavam fazer para tentar atrair a presença de quem? Até que um belo dia, essa oferta, ele está ali, construiu todas as suas ovelhas, os seus animais, e ele decide pegar aquele melhor das suas ofertas, oferecer para quem? Para Deus. Essa palavra oferta, no hebraico, é tão interessante o significado dela. Essa palavra oferta, no grego, ela fala que é dar um presente. No grego é dar um, oferta é dar um presente. Oferta é dar um presente, ou dar algo. Você decide dar algo que é seu. Mas quando você leva para o hebraico, é completamente diferente. A palavra oferta significa aproximar-se. A palavra oferta significa o quê? No grego, essa palavra significa querorban. Querorban significa aproximar. Aproximar. Entenda mais uma vez o texto de Hebreus. A fé que agrada é necessário se aproximar. Tudo que Abel estava fazendo naquele exato momento era se aproximar de quem? De Deus. Tudo que ele estava tentando fazer era se aproximar de quem? Veja que o texto faz questão de dizer a pluralidade dessas ofertas. A aprovação de Deus, as suas ofertas. Tudo que Abel mais queria era estar próximo. Por isso que eu quero que você entenda, porque existem pessoas hoje dentro da igreja que não conseguiram construir uma fé que agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus é necessário que você aproxime de quem? Dele. Se aproximar dele. E o quanto você aqui hoje será que está disposto a se aproximar de Deus? Porque é interessante, porque o texto também fala assim: pela fé ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício. O mais excelente. Nota que o texto faz questão de deixar essa palavra sacrifício. O texto faz questão de jogar para nós assim, ó, um excelente sacrifício. Um excelente, como se dissesse, olha, ele pega o melhor, tudo que havia ali de melhor, ele oferece para quem? Para Deus. Ele faz um sacrifício, ele está sacrificando para poder estar perto de Deus. É isso que ele está fazendo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Será que você está disposto a sacrificar para estar perto de quem? Nós aprendemos a sacrificar muitas coisas na nossa vida para ter coisas. É verdade ou não é? Vamos ser sincero.
Nós nos sacrificamos. Quer ver só um exemplo bem simples? Talvez você que está aqui trabalha 2 horas ou 3 horas para chegar no seu trabalho. 2 ou 3? Imagina, 2 ou 3 horas para ir. 2, 3 horas para voltar. Você está ou não está sacrificando o seu tempo? Está ou não está? Está sacrificando. Para ter um salário, para dar boas condições para sua família. Eu não estou reclamando não estou te apontando não. Mas há um sacrifício. E o sacrifício de Abel é para poder estar próximo. Eu quero estar próximo desse Deus que a minha mãe falava, que o meu pai falava, que conversava, que estava com ele. Então eu estou disposto a fazer um sacrifício para estar com ele. E a fé que agrada, ela começa a ser construída nisso. Sacrifício. Sacrifício. Para estar perto de quem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca sacrifique a sua vida por causa de coisas. Porque coisas uma hora a gente tem, uma hora a gente não tem. Essa é a realidade da vida. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Mas o que você puder sacrificar para estar perto dele, sacrifique. Se você puder sacrificar uma noite de sono, sacrifique. Eu falei para a irmã, falou assim, pastor, ela até me cobrou, ela falou assim, pastor, por que a nossa vigília não vai até às 6 horas da manhã? Final de ano, pastor, a vigília tem que ser até o final do ano. Eu falei assim, irmã, foi-se os tempos que a gente fazia isso. Que as pessoas tinham coragem de sacrificar a sua noite de sono para estar próxima de quem? Foi-se o tempo. Porque agora parece que as pessoas não têm coragem de sacrificar uma, não são várias, uma, para estar perto de quem? De Deus. Perto de Deus. Parece que as pessoas foram perdendo essa capacidade, porque a fé que agrada, o primeiro ponto é proximidade. Proximidade. Eu preciso me aproximar. E o Abel entendeu. Bom, o que os meus pais fizeram, distanciaram Deus. Deus veio naturalmente, Deus os criou, colocou no paraíso, quis proximidade, mas o que os meus pais fizeram, distanciaram. Agora eu estou disposto a fazer qualquer coisa para estar próximo desse Deus. Amém, igreja? Ele está disposto a fazer qualquer coisa. Por que eu estou falando isso, de se aproximar? Você já cansou de me ouvir falar aqui nessa igreja que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de quem? De Deus. Não é assim? E aí a gente cria na nossa cabeça o seguinte: bom, eu vou para o culto hoje porque eu quero ouvir a palavra de quem? E essa palavra vai me dar fé. Sim, é verdade. Mas o quanto disso você vai conseguir sair daqui e moldar a sua vida a despeito do que foi dito aqui? Porque é essa proximidade que ela me dá condições de ser o quê? Moldado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu faço esse esforço, esse sacrifício para estar próximo de Deus, é esse sacrifício que me condiciona a uma mudança. Amém, igreja? Porque esse é o primeiro estágio da fé. O primeiro estágio de uma fé que agrada me leva a uma proximidade. E essa proximidade me leva a uma transformação. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É por isso que muitas vezes você ouve uma mensagem aqui, talvez você vai dizer assim, é impossível ser assim. Ninguém consegue ser assim. Você sai daqui que muitas vezes até com uma cara de incredulidade. Não é? Isso aí como? Eu duvido que esse pastor faz isso. Duvido que esse pastor ora todo dia. Então está aqui. Minha esposa está aqui, eu estou aqui diante de Deus. Oro todos os dias. Olhando nos seus olhos, nos olhos da minha esposa que está aqui. Todos os dias. Domingo a domingo. 1 hora por dia. Leio a Bíblia. Estudo. O que eu estou falando para você é uma coisa que eu faço.
Se eu falar isso para você, você vai ter dificuldade de acreditar. Porque esse sacrifício não é porque eu quero algo. Porque veja, o Abel, o Caim, a lavoura dele estava cheia. Ó, os animais crescendo, se multiplicando, ó, fruta para todo lado, tinha o que comer, não faltava nada. Eles precisavam ficar ali quietinho na deles, mas tudo o que eles mais queriam era estar próximo de quem? De Deus. Porque estar perto de Deus, cada vez que você está mais perto de Deus, mais você é moldado, mais você se torna parecido com Ele, igreja, amém? É impossível a gente não estar perto e não ser moldado. Cada vez que você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é transformado. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Se você está aqui hoje e não viu transformação nenhuma na sua vida, eu te convido a você a começar a sacrificar talvez o seu tempo para estar próximo dele. Amém, igreja? Porque nós criamos muitas vezes esse conceito dentro da igreja. Pastor, mas Jesus já fez o sacrifício, eu não preciso fazer mais nada. E a gente criou dentro de um texto, uma narrativa que parece que nos distancia de quem? E essa narrativa parece que leva as pessoas a cada vez se distanciar. Porque eu estou olhando para a Bíblia Sagrada, eu estou lendo isso aqui, do livro de Hebreus, os heróis da fé, eu estou vendo homens que se sacrificaram. E o sacrifício dessas pessoas era para estar perto de quem? De Deus. E aqui eu quero chamar mais a sua atenção. Que o primeiro passo de uma fé que agrada, eu me aproximo. E dentro desse meu aproximar de Deus, eu sou transformado. E aí vem a parte que nos diferencia. Porque quando eu fui transformado, sou transformado, eu tenho coragem de fazer aquilo que ele fala. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de quem? Sabe por que você não encontra essa palavra fé no Antigo Testamento? Você não acha ela. Você acha, creu, acreditou. E é interessante, eu fui estudar sobre isso. Essa palavra fé no Antigo Testamento, ela vem chamada emuná. Diga comigo, emuná. Pastor, o que é isso? Emuná. É fé. E sabe como que era essa fé? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe como que é essa fé, emuná? Essa fé era assim, ele fala e eu faço. Ele fala e eu faço. Sabe aquela coisa de que se eu me lançar daqui, ele me pega lá embaixo. Se eu me lançar daqui, ele me pega lá. É esse tipo de fé que agrada o Senhor. Porque não é uma fé que a gente vem aqui, ouve, e a gente fica pensando assim, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Você pode perceber que no Antigo Testamento, Deus fala e as pessoas iam lá e faziam. Eu estava lendo de manhã em casa, eu estava lendo a história do rei Jeú. Já viu falar do rei Jeú? Eu só nunca vi, nem sei quem que é. O rei Jeú, só para te contextualizar, foi aquele que mandou a Jezabel embora. Sabe quem que ele era? Ele era um dos comandantes dos seus filhos, filhos de Acabe. Estava no poder naquele exato momento. E aí que eu estou te falando para você. Não precisou nem o profeta mandou o seu auxiliar para nomear ele como rei. E aí ele sai dali, chama ele de canto e fala assim, ó, assim diz o Senhor se lembrou da maldade que fez a casa de Acabe. E chegou a hora de executar o juízo, tirar Jezabel, e ia acontecer que ela ia ser devorada por cachorros, ia destruir toda a sua geração, todos os homens, tudo aquilo que pertenceu a Acabe seria destruído. E quando ele ouve aquela palavra, ele é comandante do exército de Acabe. Ele sai dali assim, ó, o que o profeta falou para você? O profeta falou que eu vou ser rei. Todo mundo já fez assim, ó, todo mundo se curvou. Ele é o novo rei, Jeú é o novo rei. E ele sai de lá com uma ousadia. Ele entra, ele era conhecido porque ele dirigia a carruagem com uma velocidade, né, com uma rapidez. E ele sai de lá que nem um louco.
E todo mundo olha para ele e pergunta para ele: não, você vem em paz ou vem com guerra? Vem em paz ou vem com guerra? E ele fala: eu vim com guerra. E entra e vai e destrói todo mundo. Ele cumpre exatamente tudo aquilo que o Senhor falou e acaba com tudo os profetas de Baal, acaba com o culto ao Baal. Aí a gente se pergunta: é essa a fé que Deus quer? É essa a fé que Deus está esperando de mim e de você? A fé que nós nos relacionamos com Ele e essa relação nos transformou. Amém, igreja? Essa relação nos transformou. Essa relação alterou todo o meu estado, todo o meu ser aqui dentro. E agora, aquilo que Ele fala, eu tenho coragem de fazer. Vamos imaginar aqui, irmãos, quantas bênçãos que muitas pessoas aqui nesse culto já perdeu porque não teve coragem, emunar, se lançar sobre aquilo que Deus falou. Quanta gente aqui que não teve coragem. O que faltou para você é esse tipo de fé. Ele falou: eu vou ser rei. Se ele falou que eu sou rei, acabou. Se ele disse tal coisa, acredito nisso. Porque a fé que foi construída na minha vida, ela foi construída por causa da proximidade, porque eu decidi me sacrificar ao Senhor. Amém, igreja? Eu decidi, e essa relação que foi construída, ela me moldou, foi me moldando tanto, e agora eu estou pronto para executar aquilo que o Senhor está me pedindo. Amém, igreja? É aqui a maior prova. Quando você começa a executar aquilo que Deus fala. Por que você tem medo? Por que a gente não faz? Você consegue olhar para a história de Abraão? Quando Deus fala assim para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. Tem coragem de fazer isso? De madrugada, irmão, isso é de madrugada ainda. Parece que fala: meu, por que não esperou chegar de dia, né? Que eu estou acordado, que eu estou bem, ó, que eu estou aqui, ó, mais lúcido, né? De madrugada, Abraão, me dá madrugada. Por que Deus esperou chegar de dia? Ele: eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho a quem tu amas e leva ao monte e sacrifica. Vai lá. Ele não hesita, ele não fica perguntando: Deus, mas eu não tenho tanto para ter isso aqui, Senhor. Eu não tenho, eu orei, eu pedi a Deus tanto, eu fiz tanta coisa. Porque quando você não conhece a natureza de Deus, você acha que Ele é injusto. Você acha que Ele está pedindo demais. Porque você não conhece. Por isso que é impossível construir uma fé que agrada a Deus se a gente não se aproximar. Porque as coisas que Deus vai pedir parecem não fazer sentido. Parece não ter uma lógica correta. Mas Abraão sai dali disposto a sacrificar o seu único filho. Único. Ele não tem uma variedade de filhos, é só um que eu perdi, eu tenho mais outros. Não, é um único filho, a quem tu amas, a quem você lutou tanto para ter. Então imagina isso, irmãos. É essa percepção que eu quero que você entenda. Porque a fé que agrada a Deus, Deus também pede coisas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Se eu perguntasse para você, o que Deus está te pedindo? O que Deus está te pedindo? Qual é o Isaac que Deus está te pedindo hoje? Qual é o Isaac que você está relutando em levar para o altar? E aí a gente fica nisso. A gente vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, e Deus já falou. O que nós precisamos até é se emunar, nos lançar. Ó, eu vou me lançar daqui porque eu sei. Se a gente pegar em Romanos, falando agora sobre Abraão, a Bíblia diz assim, ó, ele creu que seria pai de muitas. Ele creu, ele acreditou, ele estava certo, ele andava glorificando a Deus, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então a primeira coisa de uma fé que agrada, a fé que agrada, ela se aproxima.
Antes de Deus te pedir qualquer coisa, primeiro você precisa se aproximar. Porque essa proximidade, ela vai te moldar. Quem está entendendo isso aqui? Ela vai te mudar. Quanto mais você está próximo de Deus, mais você vai sendo moldado, mais você vai lapidado. E chega o momento, a hora, as coisas que Ele pede. Ele pede. E aí, nós não vamos ficar pensando se devemos fazer ou não. Nós não vamos ficar pensando. Nós não vamos ficar pensando, será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Será que eu devo agir assim? Será que eu não devo? Será que a gente fica nisso? Aí deixa eu perguntar para alguém, deixa eu perguntar para fulano, não tem mais isso. Porque nós sabemos realmente aquilo que Deus quer de nós. Amém, igreja? E aí eu te convido mais uma vez a olhar para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O texto fala assim, que é necessário. É necessário se aproximar de quem? Então, o Abel, para se aproximar, ele faz o sacrifício de uma oferta. Ele oferece uma oferta para quem? Para Deus. E a oferta se relaciona à proximidade. Ele constrói isso. E aí o texto diz assim, que é necessário aquele que se aproxima, creia que ele existe. Creia que ele existe. Creia que ele, mais uma vez, creia que ele. É difícil isso aqui, parece simples. Não, pastor, eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Será? Será que nós, de fato, acreditamos que Deus existe? Parece uma coisa óbvia, simples. Eu acredito, pastor. Não, que isso? Eu acredito. Quer ver só um texto? Eu vou te levar para o livro de Jó 42. Jó 42. Jó 42, versículo 5. Diz assim, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos veem. E quando a gente olha para a história de Jó, a Bíblia fala assim, Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, um homem justo na sua geração. E ele tem uma das maiores provações da sua vida, que é perder tudo. E ele perde as áreas vitais de um ser humano. Ele perde saúde, ele perde filhos, perde esposa, perde todo mundo. Então imagina como Jó estava. E Jó estava falando assim para Deus, se você pegar da perca dele, aí entre os amigos dele, o texto inteiro de Jó é a briga dele com os amigos e com Deus. Porque ele está falando assim, olha, eu não estou entendendo. Como um homem justo pode acontecer o quê? Essas coisas. Como? Como um homem como eu. O que eu fiz de errado? Tem hora que ele fala para um dos seus amigos assim, tá bom, vamos lá, vocês estão dizendo que tem pecado? Bom, tudo bem. Eu não sou perfeito, é lógico. Mas por causa de um pecado, Deus fazer isso com a minha vida? É certo isso? É certo isso? E os amigos de Jó falam assim, olha, você está falando como louco. Ele falou, olha, se eu tivesse um tribunal aqui, eu colocaria e ficaria aqui diante de Deus. E eu perguntaria para ele o porquê e se isso está acontecendo com quem? Comigo. Jó passa o tempo inteiro fazendo essa pergunta. Por que isso está o quê? Acontecendo. Jó, ele achava que Deus funcionava como uma máquina de vendas. Eu coloco bondade, 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 e eu recebo o quê? Bênção, 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 nada me acontece.
E muitas vezes nós idealizamos Deus dessa forma. Se eu fizer tudo direitinho, nada vai me acontecer. Se eu seguir todos os ritos certinho, todas as leis, porque ele entendia todas as leis, olha, eu conheço, me ensinaram, olha, eu ouvi falar. E aqui que está uma questão que eu quero que você entenda. Tem muitas pessoas que sabem sobre Deus, mas não conhecem. É aqui que muitas vezes nós nos atrapalhamos. Você sabe sobre. E Jó entendeu muito sobre Deus, que fez ele andar em justiça, fez ele se desviar de todo o mal, fazia a coisa certa, era honesto, levantava de madrugada, orava, mas tudo era sobre. Mas ainda ele não tinha vivido uma coisa chamada experiência. Porque quando a gente fala sobre conhecer Deus, é necessário viver experiência. E ele não tinha vivido ainda nenhuma experiência. Nenhuma. Se eu perguntasse para você, o que você conhece de Deus sobre a sua experiência vivida com Ele? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a experiência que você já viveu com Deus? Qual a experiência que você já viveu com Deus? Isso aqui que está. Deus começa a tirar tudo. Tira a saúde, tira filhos, tira toda a riqueza que Jó. E a única coisa que fica na vida de Jó é Deus. A única coisa que fica na vida de Jó é quem? Você nunca passou por isso, né? Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Você não tem ninguém. Não tem ninguém. E quem você tem ainda te acusa. Não tem ninguém. Você já viveu essa experiência de não ter mais ninguém? Porque quando foi tirado todas as fortalezas, tudo que ele tinha, foi tirado tudo, foi tomado tudo. Tirou filhos, tirou esposa, tirou amigos, tirou riqueza, tudo é tirado, mas o único que ficou foi Deus. Único. A gente só pode falar que conhece Deus quando a gente chega nesse ponto. Sem ninguém. Sem ninguém. E às vezes Deus faz isso com a gente. Por que comigo, Senhor? Por que comigo? Porque você confia só nisso aqui. Ainda você confia no fulano, você confia nisso aqui. Você confia em tantas coisas, mas você não confia em mim ainda. Você não acredita que eu existo. Você só vai entender, você só vai ver isso como alguns personagens. Por exemplo, pega o caso de Jacó. Jacó toma o direito de primogenitura do seu irmão, Esaú. Ele está fugindo, está num deserto. Ele pega uma pedra e faz como travesseiro. Quem já viu isso na Bíblia Sagrada? Já viu isso? Ele derrama azeite naquele lugar, né? Mas aquele lugar ali, ele tem um encontro com quem? E ele tem um encontro que ele vê uma escada que vai até onde? Anjo subindo e aí ele fala assim, ó, tão terrível é esse lugar. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Ele estava aqui e eu não. Essas experiências, elas precisam acontecer, mas elas só vão acontecer no momento que você colocar ele como único. 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 Enquanto as suas muletas estiverem aí, porque tem gente que prefere muleta.
Tem gente que prefere muleta. Me ajuda, não sei o quê. Tem gente que prefere muleta. Tem gente que nessa hora também prefere ir para o lado ruim. Já que Deus me desamparou, já que Deus me deixou, já que eu perdi tudo, então também não quero saber de Deus, não estou nem aí. Não é assim? Aí se escamba para outra parte, fazer tudo errado, a beber, a se prostituir, a fazer tudo errado. O motivo da revolta de muitas pessoas é essa. Porque Deus falou assim, agora só eu e você, porque você precisa me conhecer. Amém, igreja? Você precisa me conhecer, você não me conhece ainda. Você não me conhece ainda, você nunca ficou comigo, só eu e você. Só depender de mim, não tem muleta, não tem fulano, não tem ajuda de ciclano, não tem ninguém vindo na minha casa, não tem ninguém. É só eu e você. Eu e você. Se você não entender isso, jamais você vai conhecer Deus. Jamais. E tem pessoas que precisam viver isso. Você ainda não viveu. Só você e Ele. Só você e Ele. Só você e Ele. E eu vou dizer para você, Ele é o Deus dos vales. Amém. Ele é o Deus dos vales. Ele é o Deus do deserto. Ele é o Deus do deserto. Ele é o Deus que sara todas as enfermidades. Ele é o Deus que abre porta. Ele é o Deus que faz o lugar deserto ser um lugar de habitação. É Ele que é o socorro bem presente no dia da angústia. É Ele. Não tem outro. Não tem outro. É Ele. E é isso que você precisa viver. E aí eu termino o texto, Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, se aproxima dele. Se aproximou dele? Estou próximo. Você entendeu que o quanto você está próximo te molda, te transforma, te faz você ter capacidade de acreditar naquilo que ele está falando e agir por aquilo que ele está falando? Você acreditou que ele existe? Sim, porque as experiências, o que eu vivi é só Deus. Amém, igreja? Está faltando isso, o que eu estou vivendo é só Deus. Cadê esse testemunho? É só Deus, foi Ele que me tirou. E quando você sabe de onde você saiu e o que Ele fez para te tirar de lá, você reconhece e exalta. Amém, igreja? E aí o texto diz assim agora, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador, abençoador. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé que agrada a Deus, é impossível você não ser recompensado. É impossível. Não que o motivo seja esse, da nossa relação, de queremos conhecer Deus, é impossível. Quando Jó, o texto vai dizer, o Jó fala isso. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Aí ele diz, eu me arrependo e vou ao pó, cinza. E aí ele começa a orar pelos seus amigos. E nesse exato momento, Deus que é galardoador àqueles que o busca. E Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus deu tudo em dobro para quem? Tudo em dobro. Tudo. Tudo será restituído em dobro. Porque é um Deus que é galardoador. É um Deus que abençoa. Ele é um Deus que abençoa. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que falta, eu não sei o que foi tirado, mas eu sei desse Deus que é galardoador, que Ele recompensa. Amém, igreja? Que Ele abençoa. A história de Jó não termina um homem amargo, um homem descrente. A história de Jó termina um homem tendo tudo em dobro e glorificando a Deus. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. É esta fé que Deus está te chamando para viver aqui hoje. A fé que agrada. Eu quero ter essa fé que agrada. Essa fé que me leva para perto de Deus. Que ela nasce dali, desse relacionamento,
dessa coisa que Deus gosta muito, que diz no Salmo 34:18. Ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste isso. Não tem como. Ele se aproxima, ele gosta de estar perto dessas pessoas também. E é isso que nós desejamos viver aqui hoje, irmãos. Uma fé que agrada a Deus. Amém, meus amados? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Pode aplaudir o Senhor. Vamos nos colocar de pé?